E agora a gente fala de eleições 2022. Quais são as prioridades da Juventude Capixaba nas eleições? O Conselho Estadual de Juventude lançou ontem um documento com os objetivos para mobilizar os jovens com propostas ligadas à juventude. E é por isso que a gente recebe aqui na bancada o presidente do Conselho, Ramon Mateus. Ramon, bem-vindo ao Link. Obrigado. Boa noite, bem-vindo, Ramon. Boa noite. Conta pra gente, quais são as prioridades da juventude que estão neste documento que vocês acabaram de lançar ontem? Então, o Pacto Estadual pelas Juventudes é uma preposição, do Conselho Estadual de Juventude que visa impactar e causar influência nesse processo eleitoral, E nesse documento a gente reúne algumas propostas que nós entendemos que são algumas das prioridades das juventudes, E nosso objetivo é fazer com que candidatos e candidatas que estão nesse pleito eleitoral possam se comprometer publicamente, que se caso eleitos, estarão à disposição para poder dialogar com as pautas de juventude, colocar isso dentro das suas principais demandas de mandato, E aí, se eu puder elencar algumas propostas, são várias, claro. São 22 ao todo, dividido em 11 eixos. Algumas a gente tem um tempinho. Algumas. E eu diria que acho que é importante nós caminharmos enquanto política pública, a nível do Espírito Santo, pensando nos avanços que nós tivemos nos últimos anos, de modo a consolidar a política pública de juventude. Então, hoje, um dos principais objetivos que eu visualizo é que a gente precisa caminhar no sentido de ter uma Secretaria de Estado de Juventude, que nossa pasta de juventude não seja mais dentro de outras pastas, mas que a gente consiga ter uma autonomia maior na gestão da política pública de juventude. Então, criar uma Secretaria de Estado para as juventudes, eu acho que é um dos principais anseios, Já temos outros estados que têm secretarias de Estado de juventude, então, um dos principais objetivos é que a gente tenha isso também no Espírito Santo, Perfeito. E hoje, atualmente, o jovem, especialmente aqui do Espírito Santo, já recebe esse suporte? Eu acredito que a gente caminhou muito enquanto política pública de juventude, Hoje, quando a gente olha para os centros de referência das juventudes, eu acho que é o que nós, enquanto jovens, estamos nessa militância, sonhamos por muito tempo, Hoje nós temos 14 desses equipamentos, E uma das principais demandas também nesse documento é que esse serviço tenha manutenção, Que ele se torne uma política de Estado que, principalmente, a gente consiga ampliar, Porque hoje os CRJ estão presentes em 10 municípios e a gente quer que eles estejam em todos os municípios capixabas, Então, esse é um dos nossos principais anseios também, a manutenção e a ampliação desse serviço. Isso em nível estadual, mas se a gente for pensar em nível Brasil, o jovem ele é pensado pelo político? É muito difícil pensar isso hoje, visualizar a política pública de juventude a nível nacional tem sido cada vez mais difícil, Nós temos alguns dados produzidos pelo Conselho Nacional de Juventude que vai nos mostrar o quanto que a política pública de juventude parou de ser um investimento do governo federal, uma redução gigantesca, principalmente de orçamento. Então, quando a gente olha, fazer uma comparação histórica, a gente vai ver que nos últimos anos foi os anos que a política de juventude teve o menor investimento. E o que o jovem precisa hoje para que ele tenha realmente esse suporte, essa assistência, junto aos políticos, que forem os elegidos aí por nós, os eleitos? Eu acredito que a juventude ela precisa ser ouvida pelo poder público, precisa ser enxergada. A gente se criou dentro de uma sociedade que, historicamente, tem olhado para o jovem como um problema, É muito comum a gente ouvir algumas expressões do jovem que nem, que nem estuda nem trabalha, mas, na verdade, na minha concepção, são jovens que estão sem estudo e sem trabalho. Expressões como que o jovem como aborrecente, como um problema social de maneira geral, Então, é necessário a gente começar a olhar para a juventude primeiro como um direito social. Nós temos direito de ser jovem e a partir desse direito social compreender as demandas desse público específico. Nós temos a maior geração de jovens do nosso país, São que mais votam, que votam, são mais de 50 milhões, cerca de 25% da população. Então, como a gente pensa o desenvolvimento social desse público específico, principalmente pensando no futuro, mas não um futuro que está distante da gente, um futuro que é hoje, que demanda investimento hoje para que a gente possa colher frutos de um desenvolvimento do nosso país. Ramon, queria agradecer demais a sua vinda aqui no Link, trazer esse assunto. A gente está aí no período eleitoral, ouvindo muita gente, falando muito sobre eleição, e um tema que a gente não pode esquecer é esse tema da juventude. Você falou das gerações, a gente sabe que cada geração tem a sua demanda específica e não adianta a gente tentar adaptar uma política pública lá de 20 anos atrás para hoje, porque as demandas são diferentes, a cabeça é diferente. A tecnologia está aí também. A tecnologia mudar, também é outra. A cabeça mudou, tudo. A gente queria agradecer muito a sua vida. Eu que aqui, agradeço. tá bom? Volte mais vezes. Muito obrigada, inclusive nosso espaço está aberto para vocês, com jovens. certeza.